Olá, eu sou Márcia de Tirana e hoje nós vamos falar sobre o surgimento da pedagogia de projetos, a interdisciplinaridade da pedagogia de projetos e alguns passos para que ela aconteça. Vai ser um papo muito rápido e vamos apenas introduzir o tema. Adiante, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o tema da pedagogia de projetos. O surgimento do método chamado de aprendizagem baseada em projetos, ele é resultado do desenvolvimento dos últimos 25 anos no Brasil. Na Europa já existe há algum mais tempo, né? Primeiro, houve uma teoria, uma revolução, né, na teoria de aprendizagem, para que fossem agregadas as pesquisas de neurociências e em psicologia. Sendo a pedagogia de projetos uma metodologia ativa, a gente já percebe que ela está assim no auge, né, no topo do que a gente diz de moda. Hoje a gente usa muito o ensino híbrido. E o ensino híbrido, ele prevê metodologias ativas. Então, a pedagogia do projeto está sendo muito falada por isso, porque ela é uma prática que ela propõe como ferramenta de aprendizagem a atividade do aluno, o aluno como protagonista. E ela exige alguns elementos essenciais para que ela aconteça. Então, existem elementos essenciais para a aprendizagem baseada em projetos. Primeira coisa, uma questão desafiadora. A pedagogia de projetos, ela pede que haja uma questão, uma pergunta, um problema. Em segundo lugar, é necessário que exista o espírito de exploração. É necessário que queira-se chegar a algum lugar, explorar algo novo. Então, a terceira etapa vem originalidade. A gente só quer descobrir aquilo que a gente ainda não sabe. Reflexão. É preciso pensar sobre quais caminhos tomar, como se chega a uma solução para problemas e questões. Voz do aluno. É dado ao aluno voz para que ele problematize, crie a sua pergunta, a sua questão e descubra seus caminhos. Então, a gente vem para mais um item, né, para mais um elemento essencial, que é a crítica, a revisão. É necessário que se critique, que se revise, que se pense sobre questões e que o aluno seja dado a ele a possibilidade de rever, de perguntar, de discordar, de trocar o caminho. E aí, ao final, né, de um caminho longo a ser percorrido, chega-se à apresentação de um produto final. Que produto final é esse? É o conhecimento. A que conclusão chegou-se. E aí se estabeleceu uma aprendizagem nova, um novo conhecimento. Foi construído um novo conhecimento. E aí, sendo essa pedagogia de projeto criada para conceber um caminho novo de conhecimento, ela requer multidisciplinarmente profissionais. Então, a gente não vai ter apenas a necessidade de um professor ou do pedagogo, mas também é necessário o psicopedagogo e o psicólogo, não em sala de aula, mas antes, tentando prever caminhos, prever problemas. O foco do psicólogo dentro da escola, trabalhando com pedagogia de projeto, ele é baseado em que competências eu quero desenvolver nesse meu aluno? Que habilidades eu quero desenvolver nesse indivíduo? Como é que a gente pode prever problemas e resolver problemas de maneira colaborativa e interdisciplinar? A gente tem que pensar também em alguns aspectos essenciais para que o aprendizado ocorra dessa maneira. Para que a gente possa trazer no mesmo conteúdo algo que seja significativo a todo aquele público. Ou seja,
o professor ou o pedagogo deve atentar que aquilo que ocorre na comunidade em que a escola está inserida é o que importa na pedagogia de projetos. E é aí que o psicólogo também pode trabalhar, o psicopedagogo, com esse público. E o professor, o pedagogo, quem propõe, junto com os alunos, os temas, ele deve, de alguma maneira, pensar em coisas relevantes, até mesmo para o futuro profissional desse público. Ou seja, pode ser algo que esse público não domine, mas que ele vá dominar profissionalmente no futuro, ou o caminho que, quando ele percorrer, ele vai alcançar. Então, o projeto ele deve ser sempre pensando de maneira a exercitar o raciocínio lógico dos alunos. Os alunos têm que ter comunicação com aquilo, têm que dialogar com aquilo. E, lógico, toda a comunidade inserida. Então, a gente já começa a falar em criatividade e uso das tecnologias de comunicação. Uma outra competência importantíssima na pedagogia de projetos é a inteligência emocional, porque o aluno vai lidar com dificuldades, ele vai propor um problema e, para ele chegar à solução, ele vai lidar com dificuldades no caminho para executar esse projeto. Então, aí a gente já fala da inteligência emocional. Vamos pensar em passos para se desenvolver a ideia de um projeto. Quando a gente fala em pedagogia de projeto, a gente tem que desenvolver uma ideia de projeto. A gente tem que decidir o escopo desse projeto, o objeto de estudo. Precisamos incorporar resultados, trabalhar a partir de critérios para que a gente formule um projeto e tenha um ambiente ideal de trabalho para esse projeto. Então, a gente começa a pensar no seguinte: primeira coisa, pesquisa, né? Eu preciso dar campo à pesquisa para que as ideias de projetos cheguem. E se é o meu aluno que vai propor o projeto, a pesquisa, a pergunta, eu preciso munir esse aluno de possibilidades de pesquisa. E se a gente vai ter um psicólogo, esse psicólogo tem que estar se atualizando para que ele ofereça a esse meio possibilidades, problemas, né? Para que eles pensem: olha, eu quero responder esse problema, eu quero ir por esse caminho. E aí a gente já vem mais um elemento que eu tenho que mapear a comunidade onde a escola estiver inserida. É preciso que a gente conheça a realidade dessa comunidade, que a gente vá além da sala de aula. E nada melhor do que um trabalho multidisciplinar com o pedagogo, com o psicopedagogo e o psicólogo, para juntos mapearem, conversarem com a comunidade, para que eles consigam chegar a um projeto que eles querem desenvolver, para que haja correspondência em que as pessoas fazem no seu dia a dia, na sua vida, no seu trabalho. A gente pode ter um projeto pequeno ou um projeto de maior proporção. Então, para a gente entender mais, um projeto pequeno vai ter uma duração de 5 a 10 dias. Um projeto de maior proporção, em que se traga para a comunidade, ele pode ter o semestre inteiro como duração. Um projeto pequeno, ele pode ser apenas um tópico. Na verdade, o professor traz aos alunos alguns anseios, junto com o pedagogo e o psicopedagogo e o psicólogo. Ele traz alguns anseios e os alunos descobrem que eles gostariam de trabalhar num tópico. Mas a gente pode ter um projeto maior. E aí a gente usar várias disciplinas e isso envolver um tempo grande. Eu posso, se eu tiver apenas um projeto, se for um projeto pequeno, eu vou usar, eu não preciso fazer uso de muitas tecnologias, é um uso limitado de tecnologias. Porém, se eu tenho um projeto grande, com escopo grande, envolvendo muitas disciplinas, o uso de tecnologia será aumentado, a demanda vai ser maior. Para um projeto pequeno, o espaço de alcance pode ser a sala de aula. Para um projeto grande, de um tempo grande, envolvendo muitas disciplinas,
o alcance vai ser a comunidade toda. Num projeto pequeno, a parceria é só do professor, em sala de aula. Para um projeto maior, eu vou precisar de vários parceiros, ele é multidisciplinar. Para um projeto menor, o público vai ser a minha turma, os meus alunos. Para um projeto maior, eu vou ter uma equipe inteira como público. Mais um passo também para a incorporação de resultados de um projeto é que a gente perceba que não apenas a parte pedagógica é importante, mas toda a comunidade. Então, se eu estou fazendo um projeto pedagógico de aprendizagem, não é apenas aqueles alunos que importam, mas toda a comunidade da escola e do meio onde a escola está inserida, eles importam. Então, esse projeto vai permitir, por exemplo, que os professores incorporem mais do que resultados acadêmicos às suas pesquisas, às suas atividades. Ele vai construir conhecimento com o psicólogo, com o psicopedagogo, com todos que estão na comunidade escolar. Bom, é importante também, não podemos esquecer que antes da gente começar qualquer projeto, a gente precisa trazer uma avaliação diagnóstica, para que a gente perceba o que vai ser necessário ser trabalhado, né? Então, antes de tudo, a avaliação diagnóstica. E outra categoria que se pode trabalhar são os hábitos mentais, ou seja, as qualidades mais profundas da aprendizagem e do pensamento, que são vitais para essa aprendizagem continuada. O projeto também deve incluir autenticidade. Não adianta a gente trazer um projeto que alguém já fez, que eu já li, que eu estava achando um livro bacana, vi aquele projeto. Não é exatamente autêntico. Então, a gente precisa pensar em autenticidade, rigor acadêmico. Não é porque é uma metodologia ativa de ensino que eu vou esquecer o rigor acadêmico. Claro que não. A aprendizagem vai ser aplicada. Ela é uma metodologia ativa e ela vai ser aplicada àquele grupo, àquela comunidade. Então, a gente vai ter que criar avaliações consistentes para aquele grupo. E, claro, a gente tem que ter um ambiente ideal para a aplicação do projeto. Bom, um conselho que eu dou aos meus colegas é que estudem. Estudem, porque a pedagogia de projeto ela é muito dinâmica. Vão acontecer intercorrências, interferências, e a gente precisa estar preparado para mudar rumos, para responder novos questionamentos, direcionar outro rumo para o seu projeto. Enfim, é necessário estar preparado e saber mudar, saber pensar, bom, eu estava indo por aqui, mas vamos por ali. Por fim, é necessário trazer temas conceituais, coisas novas que façam parte do cotidiano, do meio em que está sendo aprovado esse projeto. A gente precisa também entender o seguinte, que quando se trabalha com projetos, é possível que a gente acabe desenvolvendo outras competências, outras atividades, outras tarefas, que vão acabar ajudando naquele primeiro desafio. Então, muitas vezes, a gente acaba estimulando outras áreas de conhecimento, porque a função do projeto é favorecer a criação de estratégias, de novos saberes escolares. Então, a gente tem que estar pronto e apto, preparado para trazer novos conhecimentos, novos saberes àquele nosso projeto, que às vezes começa pequeno, mas a gente vai incorporando novas habilidades, novos saberes. Trabalhar com projetos na escola é uma maneira de incentivar uma proposta nova de ensino, de aprendizagem. É possível a gente começar a enxergar o nosso aluno não apenas como um receptor de conhecimento que fica sentado aprendendo, mas sim como um sujeito ativo que tem vontade, que quer ir por um caminho, às vezes, até diferente daquele que você propôs. Essa é a pedagogia ativa de projetos, né? E é possível, sim, fazer esse trabalho integral com o aluno. Não é algo nada difícil de ser feito, desde que se parta para esse projeto com vontade, desenvolvendo as competências socioemocionais do aluno, do professor, do pedagogo, da comunidade ali incluída. Essa aprendizagem baseada em projetos, ela vai trabalhar várias competências
competências e ela vai desenvolver pensamento crítico para o professor, para a sua equipe, para a escola e para os alunos. Então, muitas vezes, a gente surpreende-se com perguntas, com críticas, com novidades que a gente nem esperava. Daí a gente está preparado para as intercorrências, porque a problematização faz parte dessa metodologia baseada em projetos. Então, muitas vezes, o aluno que no início era passivo, no meio do processo, ele apresenta problemas, indaga, levanta questões que a gente não estava nem pensando, mas isso faz parte da construção do conhecimento, né? Criar hipóteses, ouvir questionamentos e eles mesmos se corrigirem e irem para um outro caminho. E cabe ao professor do projeto de aprendizagem deixar que o aluno, que o grupo de alunos percorra esse novo caminho. Quando a gente está trabalhando num projeto de aprendizagem, é o meu aluno que vai me dar esse tom, não sou eu o professor. Então, o professor ele acaba sendo um mediador e não o detentor do saber. Há até que se fazer uma distinção que ocorre entre o projeto de ensino e o projeto de aprendizagem. A diferença está na execução. Tá? No projeto de ensino, o professor, a escola, o meio acadêmico, ainda é quem dita as regras, quem escolhe o que vai ser estudado, quem decide o que pode e o que não pode, e quem monta o trabalho como que um tutor. Esse é o projeto de ensino. O professor ainda é o tutor, ele ainda tem a responsabilidade de passar o conhecimento, de dizer o que vai ser estudo, de apontar as regras. Mas aqui a gente está falando do projeto de aprendizagem, o projeto de trabalho de pedagogias ativas de aprendizagem. Aqui o professor ele tem um papel de mediador. É o aluno que vai construir o conhecimento, que vai ser o protagonista do aprendizado, que vai chegar com o problema, a questão, e vai percorrer o caminho auxiliado pelo professor até que o conhecimento, até que a aprendizagem se faça. Por isso o nome é o Projeto Pedagogia de Aprendizagem. Então, a gente está falando, temos duas vertentes. O projeto de pedagogia de ensino, em que o professor ainda é o orientador, ele é que traça o objetivo que ele quer que o aluno dele alcance, ele é que transmite o conhecimento, ele é que define o que vai ser aprendido, e a pedagogia, projeto de aprendizagem, tá? em que o professor ele atua como mediador, ele tira dúvidas, ele incentiva a pesquisa, ele mostra canais de pesquisas, mas é o aluno que constrói o seu próprio conhecimento, que diz o que ele tem como problema e que atua como o protagonista desse aprendizado. Logicamente que o projeto do ensino ainda é o mais utilizado nas escolas, em detrimento de aprendizagem. Por quê? Porque ele é muito mais seguro para os professores, para a escola, para a direção, para o corpo acadêmico. Então, a escola ainda acaba optando por um projeto de ensino e não de aprendizagem pela segurança. Por quê? Porque ele já tem um caminho muito mais claro a ser percorrido. Ele facilita para a escola, para o professor, mas ele não é tão proveitoso assim como o projeto de aprendizagem. O projeto de aprendizagem ele é baseado no próprio aluno, então ele propicia para o aluno uma visão muito mais empírica e muito mais construtivista. Mas é lógico que ele dá espaço para o inesperado, então ele não é tão seguro assim. Por isso, algumas escolas ainda não usam o projeto baseado em aprendizagem, a pedagogia de projeto de aprendizagem. No projeto de ensino, o aluno acaba ficando limitado. Então, como ele é limitado, não tem espaço para tantas descobertas. Para a escola é mais seguro, mas, por muitas vezes, as competências dos alunos não são tão valorizadas, as descobertas não vão ser tão grandes assim, porque há um limite. No projeto de ensino. Já no projeto de aprendizagem, é possível fazer com que o aluno
perceba que tem limitações, mas perceba também que tem pontos fortes, e ele mesmo vai que procurar os seus atalhos, vai trabalhar suas limitações e vai aumentar seus pontos fortes. Daí o uso da inteligência emocional. Quanto maior for trabalhada a psicologia antes dos projetos ou durante, concomitantemente, maior vai ser a inteligência emocional desse aluno, maior vai ser a possibilidade das relações interpessoais e para um trabalho em equipe, e maior vai ser o resultado, né? Vai ser a conclusão de resultados muito mais efetivos. É isso. Então, a gente falou, assim, foi uma pincelada sobre a pedagogia, sobre os projetos, sobre tudo que a gente pode fazer, vir a conhecer. Espero que vocês tenham gostado. E adiante a gente vai vir com mais vídeos sobre pedagogia de projetos.